Mas ainda de pé, meu amado, minha querida irmã, os irmãos que estão online, eu quero convidar vocês para, com muito temor, participarmos da última ministração do Betesda. A última palavra e com ela nós fechamos. Eu quero ler Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, onde a palavra de Deus nos diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Antes de você assentar, eu vou falar metanoia e você vai dizer o poder de uma mente transformada, ok? Metanoia. Para não esquecer mais nunca. Metanoia. Toma o seu assento. Dentro de alguns instantes eu quero compartilhar alguma coisa dentro disso. Eu teria aqui no mínimo 1h30 para alcançar o conteúdo, a profundidade, a largura, enfim, pelo menos do que eu preparei para ministrar, mas eu vou tentar condensar isso aqui o mais rápido possível, nos 30 minutos, ok? Preste atenção aqui, eu gostaria que você se ligasse ao que nós vamos compartilhar agora, ok? Metanoia, o poder de uma mente transformada. Essa palavra é poderosa. E para que nós entendamos, eu gostaria de pensar um pouco com você sobre essa massa cinzenta que tem debaixo desse arcabouço ósseo que está na sua cabeça, o seu cérebro. Amados, o cérebro é um dos órgãos, por que não dizer o órgão humano mais complexo, maravilhoso, e que nem a psicologia, através da mente, da psique, da alma, e nem a neurologia, conseguiram ainda alcançar a grandeza, por mais que avançamos bastante, mas ainda há muito para se tentar imaginar, acerca desse órgão tão misterioso, que é o cérebro, a mentalidade humana. Olha aqui. O cérebro de um adulto, ele pesa, em média, 1,4 quilos. 1,4 kg, em média. Porque isso quer dizer que é 2% do peso médio de um adulto. Eu estou considerando aqui alguém de 70 quilos. Então, 2% de 70 quilos, 1,4 kg. O cérebro humano, ele tem, então, cerca de 2% do peso de toda a massa do seu corpo, tá? Ainda o cérebro, olha que interessante aqui, mais de 20% do oxigênio que você respira, 20% é a quinta parte. 80% do oxigênio que você respira alimenta todo o seu corpo. 80%. 20% vai só para o cérebro. Olha que consumo interessante que o nosso cérebro tem nas sinapses e nos processos ali que ele metaboliza a nossa mentalidade. O cérebro humano consome 25% da energia do nosso corpo. Olha que louco isso. Se o oxigênio é 1/5, a energia é 1/4. De 4 partes de toda a sua energia, 3 alimentam todo o seu corpo. Uma parte é só para o cérebro. Tamanha é a demanda que existe quando você começa a pensar, a calcular, a mentalizar, a ficar preocupado, e depois você diz assim: poxa, eu nem trabalhei hoje, estou tão exaurido, tão cansado, porque o seu cérebro não parou. Então o cérebro é esse órgão maravilhoso, e o tema que nós vamos falar, que nós estamos compartilhando e abordando com os irmãos, tem tudo a ver. Metanoia. O que é metanoia? Comumente, metanoia é a ação de mudar o pensamento, a ideia.
Quando alguém tem uma ideia, eu vou lá e vou pegar aquele instrumento e eu vou fazer isso. Quando eu paro, eu falo, não, eu não vou fazer isso, eu vou voltar e permanecer aqui no púlpito. Eu mudei a minha mentalidade, eu mudei o meu pensamento, eu mudei a minha ideia, eu mudei o meu norte. Aquilo que eu estava pensando e mentalizando. Metanoia vem de metá. Metá quer dizer depois, quer dizer além, aquilo que vai acima de alguma coisa. E o noia, que é nous em grego, significa mente, raciocínio, mentalidade, pensamento. Então aquilo que vai além do pensamento, da mentalidade, aquilo que muda a mentalidade, isso é metanoia. E há um poder extraordinário quando a mente de alguém muda. Se ele mudar a roupa, ele não muda. Se ele mudar o sapato, ele não muda. Se ele mudar o tamanho da Bíblia, ele não muda. Mas se mudar a mente, ele muda. Porque é mudando a mente que as coisas mudam. Daí o poder de uma mente transformada, de uma mente que muda. Amados, metanoia é o processo de arrependimento e conversão. É uma mudança de rota, é um novo nascimento. Eu fiz aqui duas abordagens diferentes. A primeira, a neurologia e a psicologia, fala que quando você muda a crença, você muda a ideia e o pensamento, é a neuroplasticidade da neurologia. O cérebro tem capacidade de adaptar, de mudar, de transformar, de evoluir. Aliás, é semelhante ao músculo. Se você exercita, ele fica forte. Se você não usa, ele atrofia. E quanto menos você usa, mais raquítico o cérebro fica. E o alemão vem e crau, o Alzheimer. Quem exercita, ele tem músculo, ele tem capacidade de superação. Dentro da perspectiva neurológica e psicológica, essa mudança de crença, a neuroplasticidade, a mudança de ideia e de pensamento. Mas na teologia, na Bíblia, metanoia é traduzido do grego para o português como arrependimento. Metanoia é conversão. Metanoia é um novo nascimento. Metanoia é quando a gente muda, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Alguma coisa vira aqui, a gente vira a chave. Isso aconteceu comigo um dia. E todos que estão em Cristo Jesus, um dia, obrigatoriamente, isso teve que acontecer. A sua conversão é uma metanoia, é uma mudança de rota. É uma mudança, você já viu, quando você põe o GPS, ele traz 2, 3 ou 4 alternativas, e você clica numa, clica numa. Quando você muda a rota, é metanoia, mudança de mente. E aí, o poder da transformação da mente é altíssimo. Porque se você mudar aqui, tudo muda. Se você mudar no resto e não mudar aqui, continua tudo do mesmo jeito. E isso é exatamente o sinônimo de conversão. Vamos voltar para o texto que nós lemos, e você vai ver como tudo isso faz sentido. Paulo está escrevendo aos crentes da igreja que estava situada em Roma, por isso aos romanos, e ele tem uma parte teológica, exegética, do capítulo 1 até o 11, do 12 até o 16, ele começa a falar de prática cristã, de vida moral, de vida em sociedade. É teologia pura, justificação, perdão e tantas coisas do capítulo 1 ao 11. Mas do 12 em seguida ele começa dizendo: depois da exegese, eu rogo, eu peço, eu imploro, eu suplico. É algo muito sério. Paulo não está falando, olha, se der, ele está pedindo pelo amor de Deus, pelas misericórdias de Deus, ofereçam o seu corpo. Olha aqui, irmão, Deus não está interessado só na sua alma, Deus não quer só o seu espírito no céu. Aliás, a salvação do crente, ela é diferente da dos gregos. Os gregos consideravam a matéria má e o espiritual bom. Não, o cristianismo que vem do judaísmo, para nós, tanto a matéria quanto o etéreo, o espiritual, são bons. Tanto é que Deus vai ressuscitar os nossos corpos transformados, e a salvação não é só para o seu coração, não é só para a sua alma, não é só para o seu espírito, a salvação é para você inteiro.
corpo, alma e espírito, tudo transformados e salvos. E Paulo está dizendo, olha, Deus não quer só o seu coraçãozinho, só a sua alma e o seu espírito, Ele quer o seu corpo inteiro. E Ele está dizendo, e esse corpo tem que ser oferecido como um sacrifício. Irmão, na cultura judaica isso aqui é muito óbvio, para nós não, que nós não fazemos sacrifício. Para nós sacrifício é jejuar. Para nós sacrifício é botar uma oferta dentro do gasofilácio. Para nós sacrifício sei lá, fazer alguma coisa assim. Não, no contexto judaico, sacrifício é matar um animal e queimar, para que aquela fumaça suba como adoração diante de Deus. Agora Paulo não está dizendo para você se matar e nem matar ninguém. Ele está dizendo, ofereça o seu corpo como sacrifício vivo. É decisão, é consciência. O animal imolado, queimado e sacrificado, alguém matava ele contra a vontade dele e queimava. O nosso corpo não, é vivo. Eu entrego o meu corpo para Deus. É consciente, é mudança de mente. É um sacrifício que eu faço não porque o meu bispo manda, não porque a igreja me exige, eu faço porque eu decidi, é metanoia, eu mudei a minha mente, eu vou viver em santidade, esforçando para andar conforme a Bíblia, mas é um sacrifício vivo, todo dia. E ele é santo no sentido de que ele é separado, é diferente da Babilônia, é diferente do mundo, é diferente do sistema, do esquema. É santo, a palavra santo quer dizer separado. Não é santo aquilo que é igual, não é santo aquilo que é exatamente a forma do mundo. Então ele é vivo porque é consciente, é decisão minha. Ele é santo porque ele é separado, mas ele é agradável. Ô pastor, ainda bem, não, você entendeu mal, não é agradável para você, é agradável a Deus. E o que agrada a Deus nem sempre me agrada, e o que me agrada nem sempre agrada a Deus. Eu não vivo para me agradar, eu vivo para agradar a Deus. É viver um sacrifício agradável a Deus. E esse é o problema de muitos cristãos, que querem ser cristãos e ter uma vida agradável a si. Ah, mas eu tenho desejo, eu sinto prazer nisso, para mim é bom, é o que me agrada. Meu irmão, você morreu e a sua vida agora está crucificada em Cristo Jesus, e não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A minha vida é para agradar a Deus e não a mim. Isso é o sacrifício. E depois de fazer tudo isso daqui, ele fala, esse é o seu culto racional. O seu culto não é ficar batendo palma, pulando e cantando e quase quebrando o púlpito da igreja só, não. É viver santo, consciente e agradável para Deus. Quem tem o corpo, olha aqui irmão, quem tem o corpo como um sacrifício, diga vivo, santo e agradável a Deus, esse é o seu culto racional. É um culto inteligente. Não é aquele culto louco, tolo, que às vezes o pregador fala, faz isso, pula para cá, dá 2 passinhos para lá, pegou, levanta a mão. Não é isso não, irmão, é racional. O culto racional é viver como um sacrifício que agrada a Deus. Eu não vivo para mim, eu vivo para o Senhor. Esse é o culto que Deus agrada. Não é o tamanho da oferta só, não é a altura do glória a Deus que eu dou, é o estilo de vida que eu tenho. E Paulo está dizendo exatamente isso. E agora no versículo 2 ele diz, e não vivam conforme os padrões deste mundo. Irmãos, esse mundo tem um padrão, esse mundo tem uma forma, esse mundo tem um sistema, esse mundo tem uma maneira de ser mundo. E o que o Espírito Santo está falando para mim, falando para você, olha, o seu sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é não viver conforme a forma, o padrão do mundo. O que eles falam, o que eles bebem, onde eles vão, como eles se divertem nas férias, onde eles colocam o dinheiro, não, a roupa que eles usam, não. Existe um padrão mundano. Isso não é sacrifício, é ser mundo. Fala de Deus, ora para Deus, mas vive igual ao mundo. Tem um padrão mundano de ser.
Tem um padrão do caminho largo, da porta larga, tem um padrão daqueles que estão na Babilônia, tem um padrão, e a Bíblia está dizendo: não vivam conforme os padrões deste mundo. Eu chamo a sua atenção para esse verbo conforme, é conformação, é uma forma que te torna igual ao padrão do mundo. O mundo tem uma forma que te espreme dentro dela, e você fica padrão, ninguém te anula, ninguém te cancela, porque você é nós, hashtag partiu, fechou, é dos nossos, é da nossa, faz tudo que a gente faz. Tem um padrão de ficar antes de casar, de fornicar, de mentir, de se dar bem à custa da desonestidade, de ter amante, de ser adulto. Isso é padrão da forma do mundo, meus irmãos. E Deus está dizendo: não vivam conforme os padrões desse mundo. Deus, mas se eu não vou viver conforme esse mundo, então como que eu vou viver? Mas deixem que Deus os transforme. Conforme, transforme. Quando você nasceu, você já nasceu conforme esse mundo. A sua versão é 1.0, é versão Adão. Você já nasceu versão Adão, em pecado, morto e condenado ao inferno. Ponto final. Você já nasceu na forma do nosso pai Adão, mas aí veio Jesus Cristo e nos transformou para a versão 1000.0, vivo, santo e agradável a Deus. Se o mundo te conforma ao padrão dele, Deus te transforma, e só Ele pode fazer isso. Pastor, mas como que Deus me transforma? Renovando a mente, pela renovação da sua mente. Você quer saber se alguém foi transformado por Deus? Se alguém não é mais da forma e do conforme do mundo? É quando Deus o transforma. Pastor, como eu sei que alguém foi transformado? É quando a mente dele muda. Transformai-vos pela renovação da mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amados, o Espírito Santo, só Ele, o Paráclito divino, é que faz isso na nossa vida, que nos transforma não de fora para dentro, mas de dentro para fora. E aí eu coloco esses dois verbos aqui dos dois versículos principais. O mundo te conforma. Conformar é uma pressão de dentro para fora, que te espreme numa forma e te faz ser igual ao padrão do mundo. Isso é conformar. É assim mesmo, vai morrer assim, a Manuela, a Gabriela, não sei, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, minha mãe era assim, meu pai era assim, era bolsa, era maldição, era sacola, lá em casa todo mundo adultera, todo casal divorcia, ninguém prospera, é só maldição. Eu estou conformado com isso. É isso e pronto. É uma pressão de fora para dentro, que te esmaga numa forma, te fazendo igual. Mas existe uma força de dentro para fora, no interior, que te faz diferente. Se uma te conforma, a outra te transforma. Se uma te apaga, a outra te dá luz e te dá vida. Ela te transforma de maldição em bênção, de morte em vida, de praga em bênção. Ela te transforma de Adão para Cristo. Conformado ou transformado? Pergunta para quem está do seu lado enquanto eu bebo um gole de água aqui. Fala, irmão, conformado ou transformado? Você é Maria, vai com as outras, respeitando as Marias, minha mãe é Maria. Você vai com as outras ou você é transformado? Conformado ou transformado? Deus transforma vidas, renovando mentalidades. É aqui a obra do Espírito Santo. Não bebo mais, a partir de hoje eu não minto consciente, eu não quero o que não é meu,
Sexo só depois do casamento. Eu quero fazer a obra de Deus, eu vou orar todo dia, eu vou cuidar dos meus filhos, eu serei fiel à minha esposa, ao meu marido. Eu mudei aqui, quando eu mudo aqui, as coisas mudam de verdade. Então Deus muda, Deus transforma vidas quando Ele renova, transformando mentalidades. Adesão a uma igreja não é sinônimo de conversão. Conversão é mudança de mente, é metanoia, é arrependimento. Adesão à igreja é cartão de membro. Não quer dizer nada. Eu tenho uma notícia ruim para te dizer: nem todo pensamento que vem na sua mente é seu. Você não é autor de tudo que vem na sua mente. Você lembra de Eva? Eva estava tranquila no Éden, toda de boa, aleluia, adorando a Deus. De repente vem uma serpente, põe um pensamento na cabeça dela. Fala: dona Eva, você já viu que fruta boa é aquela? Eu já vi, mas o papai do céu falou que isso nós não podemos comer, olhar e não podemos fazer nada. Não é bem assim não. É boa, ela é gostosa. Aí a Bíblia fala que a mulher olhou diferente para a fruta e viu que ela era desejável. O pensamento para olhar e ver que ela era boa, não veio dela, veio da serpente. Tem muito pensamento que passa na sua cabeça que não é seu, é Satanás soprando na sua mente. Tem um filme que eu já vi umas 2 ou 3 vezes, chama A Origem. É uma ficção, mas ele é super interessante. Os camaradas fazem alguém dormir, entram no sono dele, e lá no segundo, terceiro sono, e colocam um pensamento. Quem já viu A Origem, esse filme? E coloca um pensamento. Aí o cara acorda e fala: rapaz, eu acho que eu vou comprar aquela empresa. Mas quem queria vender é que botou o pensamento. Olha o poder que o pensamento tem. Quem muda o seu pensamento te muda. Quem dirige o que você pensa é seu dono. Metanoia, o poder da transformação e da renovação da mente. Quando eu mudo aqui, tudo muda, as coisas clareiam. Irmãos, nem tudo que passa na nossa cachola é de autoria nossa. É influência política, filosófica, é influência satânica e até familiar tradicional. Provérbios 23:7 fala: como você imagina na sua alma, assim você é. Fala na terceira pessoa do singular ele, mas eu quero trazer para você. Como você imagina que é na sua mente, assim você é. O que você pensa de você? Você viu a Júlia? Que tadinha da Júlia. Que tanto de mala que essa menina carregava. Pensamento, maldição do pai, da mãe, e você não vai dar em nada, você não presta, então não vai babá, e você arrasta, irmão. Como você se vê? Como você se imagina? Um derrotado, um perdido, um fracassado, duvida da sua salvação, nunca vai dar certo, nunca vai ser um bom marido, nunca vai ser uma boa esposa, nunca vai largar esse vício, nunca vai ser fiel, é mais um que vai lutar e morrer na praia e vai para o inferno. Como você se imagina? Um pecador que quer ser santo, ou um santo que luta contra o pecado? Depende de como você pensa. Se você pensa que é um pecador querendo ser santo, você sempre vai morrer no pecado. Mas se você fala: eu sou santo, lavado pelo sangue de Jesus, e eu luto contra o pecado na minha vida, você é aquilo que você pensa. E foi Salomão quem disse isso. O que você imagina de você? Eu quero caminhar para o final. O seu passado não te define. Se o que você fez até hoje antes de entrar desse culto e não agrada a Deus, é no padrão do mundo, você está de acordo com o mundo, talvez já até marcou alguma coisa para depois do culto ou para amanhã, totalmente errada. Olha, deixa eu te dizer, esse passado não te define. Se você deixar Deus mudar a sua mente agora, Ele te muda agora. Comigo foi assim. Eu entrei bêbado na igreja, sentei no último banco dessa igreja. E o Espírito Santo fez uma obra sobrenatural na minha vida. Algo mudou de dentro para fora, a chave virou. É o poder da mudança de mente. Um moço de 20 anos levantou a mão e veio na frente. O pregador disse: 1988, e você já me ouviu dizendo isso. Moço, você vai ser da linha de frente dessa igreja. Em 1988 eu vi isso, a chave virou.
E hoje eu sou pastor dessa igreja que eu converti. Se a mente muda, tudo muda. Eu começo uma dieta e nunca termino. Eu não vou dar certo, isso não vai. Vai! O seu passado não te qualifica, não te define. Se você quiser mudar, é lógico. Eu vou mudar as páginas da minha história. Eu vou ser uma mãe diferente, um pai diferente, eu vou ser um filho diferente, eu vou ser um crente diferente, eu vou ser um profissional diferente, eu. Preste atenção nisso. Ressignifique a sua vida. Tem gente que o passado de derrota, tristeza e dor determina o futuro dele. Não muda isso. Olha aqui para mim, eu já estou caminhando para o final. Use a sua vergonha, a sua dor e a sua tristeza como trampolim para aquilo que você quer chegar. Tem gente que usa a dor, a derrota, o abuso infantil, e ele fica preso a isso e nunca vai passar disso. Mas tem gente que fala, isso aconteceu comigo para me fazer mais forte. E eu era usuário de drogas, agora eu vou montar uma casa de recuperação. Eu era uma garotinha que ficava com o namorado fazendo coisa errada. Agora eu vou ser uma crente que viveu metanoia e que vai pregar metanoia, o poder da mudança e da transformação da mente, porque vai mudar. Eu era uma prostituta, uma mulher de programa. Agora eu vou para a igreja e quando eu achar uma menina dessa que tem vida tão difícil, eu vou falar de Jesus para ela com tanto amor, que ela não vai aguentar e vai aceitar Jesus. Use a sua dor para te fazer melhor. Você sabe como uma pérola se forma? Um grão de areia entra dentro da ostra e começa a machucar a ostra, e começa a ferir a ostra. E aquela dor e aquela ferida faz com que ela solte uma substância que vai envolvendo aquela areia para parar de doer. E aquela substância vai envolvendo e vira uma pérola preciosa, que começou com a dor de uma pedra. Isso significa sua vida. Você vai viver eternamente a dor de uma derrota, de um divórcio, de uma perca de um filho, de um abuso ou sei lá do que. Você vai mudar aqui e ressignificar a sua vida. A Bíblia conta a história de Raabe, uma prostituta que ouve falar de Jeová, faz uma aliança com ele, está na genealogia de Cristo Jesus. Imagine, ela não era uma menina que ficava num prostíbulo, ela era a dona do cabaré. Virou a chave. Esse Deus de Israel é diferenciado. Eu quero aceitá-lo como meu Salvador. E hoje quando você lê Mateus, a genealogia de Cristo está lá. Raabe, a prostituta, está dentre as matriarcas de Jesus Cristo, porque mudou a mente. Você quer saber a história de um homem chamado Jabez? A mãe dele foi dar à luz e ela sofreu muita dor. E quando aquele menino nasce quase matando a mãe, ela disse, esse menino é um sofrimento, é um causador de dor. Jabez significa aquele que causa dor. Alguém que fere todo mundo que ele se relaciona. Quando esse menino vai crescendo, ele faz uma oração, está em 1 Crônicas no capítulo 4. E Jabez orou a Deus dizendo, Deus não me faça sofrer, porque Jabez é sofredor. Sabe qual que é a oração dele? Deus não me permita ser Jabez, ou Jabes. Não deixa eu ser isso que a minha mãe disse que eu sou. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração dele, prosperou Jabez, e ele foi o mais nobre da família dele. Mudança de mente. Você não é o que dizem que você é. Você é aquilo que o Espírito Santo te convence de que você é. Ruth, uma menina nova moabita que casa com um dos filhos de Noemi. Daí a pouco o sogro morre. Ah, que sato, o sogro morreu. Daqui a pouco o concunhado, marido o irmão do marido dela morre. Ficou só ela e o marido. Daqui a pouco o marido morre. Já pensou, filha? Você que mora com a sogra viúva, a sua concunhada é viúva e agora você está viúva, jovem, sem filho.
Ah, oh, que vida miserável. Ah, agora vou morrer. Nada. Ela foi para Judá com Noemi, chegou lá, foi colher espiga. É cabeça. Eu não sei o que você faz com a sua dor, eu não sei o que você faz com a sua vergonha, mas ressignifique isso. Ruth foi para cima e foi trabalhar, colher espiga, casou com Boaz. Teve um filho chamado Obed. Obed teve um filho chamado Jessé, e Jessé teve um filho chamado Davi. Ruth foi tataravó do rei Davi, uma viuvinha de Moabe. Metanoia. Muda a cabeça. O poder da transformação da mente de vítima para empoderado, para mudar a minha história. Eu poderia falar de José, eu poderia falar de tantos, mas eu boto reticência porque eu sei que o tempo não dá. Mas pare de se vitimizar. Pare de achar que você é o pior, o mais amaldiçoado e que nunca vai dar certo. O poder da transformação da mente. O que te limita não está fora de você, mas está aqui dentro. É o que você carrega aqui em cima que te limita. É a sua crença. É a sua fé. Se você mudar aqui, tudo muda. Eu quero terminar com Isaías 55, versículo 8 e 9, que Deus diz assim: os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. O seu pensamento é um, do diabo é um, e de Deus é outro. E ele fala assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Se você vive pensando o pensamento de gente só, e não de Deus, você vive aqui embaixo. Mas quem tem a mente de Cristo, e Paulo diz isso, e pensa o pensamento de Deus, e vive como Deus diz que nós somos, você vive numa dimensão muito superior. Que quando alguém quer te convencer do pecado, você fala: não, meu irmão, eu estou num outro nível. Você está na versão 1.0, isso aí é para Adão. Eu estou na versão 1000.0, Jesus Cristo, o Rei dos Judeus, o leão da tribo de Judá. Eu sou versão Cristo, pensamentos de Cristo. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: finalmente, irmãos, tudo o que é, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Se não enquadra nisso daqui, é pensamento de Adão, sai fora, não vale a pena. Deixa eu terminar. Pastor, eu já fiz de tudo e não consigo mudar. Tento largar o vício e não consigo, tento largar o adultério e não consigo, tento parar de ser desonesto e não consigo. Pastor, eu não dou conta. E realmente você nunca vai dar conta. Porque Jesus, em João 16, ele fala: eu lhes digo a verdade, é melhor que para vocês que eu vá, porque se eu for, o Consolador, o Paráclito, o Espírito Santo, o advogado, se eu não for, ele não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei para vocês. Versículo 8, escute: quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo, ele convencerá. Aqui, ó, convencer é aqui. Convencer é aqui, não é no estômago, é convencer na mente, é pensamento. O Espírito Santo vai te convencer de 3 coisas. Primeiro, do pecado. Isso que você faz é pecado. O que você faz entristece a Deus. O Espírito Santo tem ciúme disso, não faz isso. Irmãos, quem nos convence daquilo que é pecado é só o Espírito Santo. O homem pecador sem ser convencido pelo Espírito Santo é igual um porco na lama, ele quer afundar mais e mais na lama. E vai
ficar lá, ninguém tira. Mas o Espírito Santo convence da justiça, que o sangue de Jesus nos limpa de todo o pecado, amém? Quem é convencido de que o sangue de Jesus te limpa de todo o pecado, aí diga amém. Mas o Espírito Santo ainda convence do juízo. A vida não acaba aqui. Não é, pronto, acabou, morreu, acabou, não. Tem um juízo. Um dia cada um de nós dará conta diante de Deus. E quem nos convence disso, do pecado, do juízo e da justiça, é o Espírito Santo de Deus. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Romanos capítulo 12 fala: deixe que o Espírito Santo transforme a sua mente. Deixe que o Espírito Santo, deixe que Deus transforme a sua mente. Feche os seus olhos. Agora é você e a sua mente diante de Deus. Você de você mesmo não vai conseguir, mas deixe que Deus te transforme. Fala: Deus, me ajude. Deus, muda a minha mentalidade. A palavra conta a história de um homem chamado Saulo. Saulo era um assassino perseguidor da igreja. Ele tinha prazer em matar crente. Até o dia que o Espírito Santo mudou a mente de Paulo. Metanoia, o poder da transformação da mente. E de perseguidor e assassino da igreja, ele virou o maior missionário da história da igreja. Mas ele mudou a mente. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Deixe. Comece a abrir agora e fale: Espírito Santo, eu deixo. Deus, eu permito. Aquilo que não te agrada, eu deixo. Eu autorizo. Pastor, quem sou eu para deixar Deus? O texto fala: deixe Deus te transformar, renovando a sua mente. Não sou eu quem diz isso. Porque a fechadura da tramela da sua porta do coração está do lado de dentro. Se você não abrir, Jesus não entra. Deixe Deus transformar a sua mente, e as coisas vão mudar. Morte vai vir a vida, fraqueza vai vir a força, loucura vai virar sabedoria. O motivo da sua vergonha vai virar motivo de glória. Aquilo que te entristece, você não entende, você vai entender por quê. Metanoia é um estilo de vida. Metanoia é um processo, não é um ato. Hoje mesmo eu me converti um pouco mais. Hoje mesmo eu me melhorei e deixei Deus trabalhar em mim. Metanoia não é um ato, não é uma ação. Metanoia é um processo de conversão e arrependimento diários. É processo. E processo é diário. Pai querido, abençoe a tua igreja, Senhor. Abençoe, Senhor, os teus filhos nesse lugar, Senhor. Muda a nossa mente, Pai. Muda o nosso coração, Senhor. Muda, Senhor, aquilo que não te agrada. Que nós possamos experimentar o poder da transformação da mente, o poder da mudança dos pensamentos, o poder do verdadeiro arrependimento e conversão. Oh Deus, nós deixamos. Diga aí, Espírito Santo, eu deixo o Senhor mudar. Diga, Espírito Santo, eu deixo o Senhor mudar a minha mente. Eu permito, eu abro o meu coração ao Senhor. Abençoa, Senhor, a tua igreja. Nós nos aquietamos na sua presença,